Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Pedro Henrique das Neves Silva, sou conhecido como Pedro Neves, ou Pedro Mulungu, ou só Mulungu. Eu tenho 23 anos, sou nascido de Imperatriz do Maranhão. Hoje eu sou morador do Morro das Pedras, em Belo Horizonte, Minas Gerais. E meu trabalho ele circula pela linguagem das artes plásticas e artes visuais, pintura, desenho, bordado, fotografia, cerâmica. Eu trabalho também com a experimentação em diversos materiais, pedra, madeira, tudo que tiver assim eu estou pintando. As artes já caminham comigo desde a minha infância, quando eu criava junto com os meus irmãos personagens e brinquedos imaginários e contávamos algumas histórias em cima deles. Então a gente montava alguns cenários no quintal de casa, pegava os carrinhos e brincava, aquela coisa de criança. Então a arte ela surge para mim nesse processo natural de ser criança, nessa cultura da infância, e desde ali eu já atiçava a minha criatividade. E também eu fui muito influenciado pelos desenhos que passavam na TV. Então eu recriava meus personagens favoritos dos desenhos que eu mais gostava. E à medida que eu fui crescendo, eu passei a criar meus próprios personagens e contar histórias através deles também. Então, nesse processo de vida, assim, eu sempre tive problemas que não são problemas, mas eu sempre fui muito introspectivo. Então eu encontrei através da pintura e das linguagens artísticas uma maneira de me expressar melhor. E por volta dos 18 anos, assim, no desembolar da vida, meu trabalho começa a ganhar outras formas, com todas as questões da pré-adolescência e da adolescência. Aí, com 18 anos, eu passei a desenvolver uma linguagem própria, com um trabalho mais incorporado, com questões mais conceituais e essas coisas. E de forma inconsciente eu passei a desenvolver um estilo. Eu fui muito influenciado pelos artistas do impressionismo e do modernismo, porque naquela época tava uma febre assim de Tumblr e essas coisas, que a gente tem um pouco de vergonha de falar hoje, mas aconteceu. E graças a Deus isso foi me influenciando muito. Aí eu passei a pesquisar artistas como Monet, Van Gogh, Modigliani, e essa galera foi influenciando muito, tanto na maneira deles de pintar, quanto nas questões que eles abordavam também. Vou falar da minha formação agora, que ela se dá em escolas livres de artes. Eu não sou uma pessoa da academia. Meu primeiro contato com o ensino de arte foi em escola pública e eu odiava, não suportava aquilo, a forma que era ensinado, então afastava bastante. Eu nunca tinha em mente que um dia eu ia viver disso, que isso ia ser minha profissão. Mas em 2018, não, em 2016 eu ingressei no programa Valores de Minas, que hoje em dia se chama Cicaute. É um programa de Minas Gerais que tem como foco o ensino de 5 áreas artísticas para jovens de periferia, sendo artes visuais, circo, dança, teatro, música. E eu ingressei nas artes visuais e fiquei 2 anos no programa. O programa é muito massa, ele é totalmente gratuito. Na minha época eles pagavam nossa passagem, dava almoço, dava lanche, tirava muita gente das ruas e eu sei que quem passou pelo Valores nunca mais foi o mesmo. E eu me incluo nesse rolê de pessoas que foram mudadas pelos programas sociais que o governo tinha. Hoje em dia está tudo muito decaído, né? Mas enfim, depois em 2017 eu entrei no Arena da Cultura, que é um outro programa governamental também. É uma escola de Belo Horizonte muito maravilhosa, com ótimos professores. E eu fiz alguns módulos de artes visuais e agora eu faço um curso de patrimônio cultural que tem me ajudado a me aproximar do que eu mais busco no meu trabalho, que é a ligação da arte tradicional com a ligação do contemporâneo. Como que uma coisa influencia na outra. E além da influência de uma coisa na outra, é descobrir se é possível essa ligação
de algo natural, que seria a nossa arte tradicional, que surge nos quilombos, surge nas favelas, surge de lugares que ainda não tiveram ou não têm uma urbanização muito forte, com algo mais urbanizado, que são as culturas que nascem das cidades. Então eu acho que o meu caminho de pesquisa é uma maneira de juntar esses dois. E em 2018 eu fui contratado como assistente de cerâmica pelo ateliê da Thais Mó, onde eu tive um amplo contato com a cerâmica, além das questões de estudos de arte plástica, de escolas livres ou não, e também de trabalho com essa produção. Eu sou da Capoeira de Angola, Associação Cultural Eu Sou Angoleiro, do Mestre João, viva Mestre João. E também sou discípulo de Mestre Faria, viva Mestre Faria, como brincante do Bumba Meu Boi. E através das minhas vivências, tanto na cultura popular quanto nas escolas livres de arte e também da minha vida, eu passei a acreditar que a formação artística, ela se dá na nossa formação de cidadão. Eu trago para o meu trabalho o que eu vivo e o que eu acredito. E isso é diretamente influenciado pelo que eu vejo, pelos lugares que eu ando, pelas pessoas que eu convivo. E as formações têm sim suas importâncias, a gente tem que aprender técnica, tem que aprender história e todas essas questões. Mas ninguém pode ensinar uma outra pessoa como que ela pode se inspirar, o que vai inspirar ela. E eu acho que criatividade é algo que se estimula, mas não ensina para o outro. E a gente busca isso nas nossas vivências. Então eu descubro no meu dia a dia outras maneiras de formação que complementam no meu trabalho, no meu jeito de fazer arte, na minha formação como ser humano mesmo. A arte ela é um pedaço da nossa identidade, então eu não acredito que exista uma fórmula concreta para se fazer arte. Existem as fórmulas de comercializar, as fórmulas de uma produção para melhorar a sua técnica, mas tem coisas que se elas não são sinceras, elas simplesmente não vão ser. E eu acho que isso está no campo da criatividade, no que a gente mostra através do nosso trabalho. Então, povo de costume e povo do bem. Eu vou começar falando da minha série de trabalhos de Marias. De Marias é uma série de pintura, bordado, fotografia e algumas outras experimentações também, em que eu represento a trajetória da minha família partindo do Maranhão até Minas Gerais. Os trabalhos eles são baseados em fotografias do álbum de família e algumas histórias que minha mãe tem o costume de contar. Inclusive o próprio nome, a ideia do nome ser de Marias, veio partindo desses trabalhos. Se chama Três Ayabás, em que represento minha bisavó, a Maria Laurinda, a minha avó, Maria Silva, e minha mãe, Célia das Neves. A minha mãe contou uma história que ela achava que se chamava Maria, mas com 12 anos alguém mostrou para ela a certidão de nascimento que mostrava que o seu nome é Célia. Tem um corrido no samba e na capoeira que fala: minha mãe chama Maria, lavadeira de maré. No meio de tanta Maria, eu não sei minha mãe quem é. Com esses trabalhos, eu busco resgatar a minha ancestralidade de quintal. Mas aí você me pergunta, o que seria uma ancestralidade de quintal? Para mim, ancestralidade de quintal é quando a gente pensa ancestralidade sem muita romantização e sem tanta especulação do que era, mas olhando para os nossos antepassados mesmo, olhando os meus ancestrais que eu cheguei a conhecer, que é minha mãe, que graças a Deus está viva ainda, minha avó, minha bisavó, minha tataravó, e pensando essas pessoas como as minhas ancestrais, que são seres humanos igual a mim, que têm os seus erros e seus acertos. Essa pintura representa a única foto que tem dos meus bisavós, Maria Laurinda e Sebastião Carapuça. E nesse trabalho eu tento representar toda a informação que é pouca que eu tenho deles, que eu escutei nos contos da minha mãe, sobre a minha bisavó ser uma mulher muito séria, sobre o meu bisavô ser um cara mais alegre, mais feliz. Eu tento passar isso para a pintura. E cada trabalho busca uma história diferente, que é a minha história. E esse trabalho aqui
É baseado numa fotografia do cortiço que a gente morava na infância. Era uma casa dividida por 4 famílias e um banheiro para todas elas. Minha mãe conta essa história com muito pesar e eu tentei passar isso para essa pintura, que é uma fotografia minha, eu criança, com minha prima Geise. Nessa série, eu exalto muito a minha mãe, porque ela está por trás de toda a minha história e dos meus irmãos. É igual quando ela carregava em uma bicicleta 4 crianças no caminho de casa até a escola, e fazia isso todo dia. Então, eu acredito que, graças aos esforços da minha mãe para conseguir criar os filhos dela, ela conseguiu fazer com que Natália, Ayrton, Pedro e Carol fossem as pessoas de valores que eles são hoje em dia, que correm pelo certo. Apesar do meu pai ser uma pessoa viva e estar presente em corpo, ele sempre foi muito ausente. E isso reflete em alguns traços nossos. Tô até sarando isso com psicóloga. Alguns traumas, algumas sequelas que a gente sabe que acontecem. Somos todos humanos. E muitas vezes, ao invés de ajudar a minha mãe, que estava no corre, estava na labuta para criar 4 crianças, no Maranhão ainda, ele ainda trabalhava, porque o moço era muito dado ao alcoolismo, esse problema muito comum desde o Brasil colônia, né, no nosso povo. E eu represento também alguns parentes distantes, igual meus primos, que são de São Luís. E por eles serem de São Luís, eu cresci achando que eles eram ricos. Eu não sei de onde que veio essa ideia, a gente ri disso hoje em dia. Mas estava muito nítido na minha cabeça, é de São Luís, a pessoa é rica. E tem essa pintura também da Nega, que foi a nossa vizinha, Imperatriz. Ninguém sabe o nome dela, de registro, né? Então o nome dela acabou virando Nega. Então essa é a Nega na Copa de 2000 ou 2002, que o Brasil foi campeão e ela estava grávida. E tem também essa pintura, foi feita num pedaço de pedra, que é a minha tia Benta, que era de longe a minha tia favorita no Maranhão. Eu adorava quando a gente viajava de Imperatriz até o 100, quilômetro 100, Bom Jesus da Selva, para poder ficar na casa dela. Tinha um gosto muito gostoso de fazer esse deslocamento para encontrar a família. E quando a gente migra aqui para Minas Gerais, a gente não tem mais isso, porque nossa família está toda em Imperatriz. Aqui a gente só tem a nós mesmos. Então, para mim, esse trabalho, além de representar a minha tia, ele representa algo que faz muita falta assim, na minha vida. Fez muito mais antes, quando eu era mais novo, mas ainda faz, que é esse contato com tia, com tio, com vó, com vô, essa coisa de visitar familiares. É um trabalho muito sentimental para mim, que foi roubado. Fiz uma exposição no CRJ, passaram o ratão mesmo no meu trabalho. E ficou por isso mesmo, né? É assim. Enfim, de Marias é de longe meu trabalho mais íntimo. É uma conversa muito profunda comigo e com os meus antigos. E todas as histórias que eu conheço deles, que me contam. E além do peso sentimental e conceitual, eu procuro também, a partir dessa série, novas soluções para se pensar maneiras de produzir arte. Comecei pintando em madeira e outros suportes porque eu não tinha o capital para fazer o corre bonitinho, né? De comprar uma tela, comprar uma tinta da hora. Então eu pegava as madeiras, porque eu morava do lado de um lixão, pegava as madeiras ali mesmo e peguei uma guache branca, comprei alguns pigmentos e era isso mesmo. Então, aí a série saiu com essa sinceridade tanto do material quanto da questão conceitual dela, e eu acho que dependente, cara, sempre vai ser meu trabalho mais sincero. Então, pessoal, saindo agora da série de Marias, eu vou falar de uma outra série que chama Mapa, que nessa série eu recrio imagens dos rolês de BH e dos lugares que eu vou, então de lugares que eu vejo que a galera tá dando rolê.
E eu recrio, através dessas imagens, desse cotidiano de rolezinho, um mapa da cidade. E como que eu faço isso? Eu vou recolhendo objetos pela cidade, tipo madeira, metal, pedra e essas coisas, sabe? Vários materiais recicláveis, assim, bota fé. E a maioria das cenas são galera do rolê, galera da cena atual, são músicos, são artistas plásticos, é a galera que é do teatro, ou então só a galera que tá pela cidade mesmo. Que é a galera que eu frago, que eu dou rolê com eles também, ou então que é conhecido de conhecido, e eu encontro eles pela cidade. Não é uma série que está pronta ainda, eu acredito que é um trabalho que vai caminhando junto comigo. Tipo, se eu vejo uma cena que eu acho da hora, que eu acho que dá pra fazer uma pintura, então eu vou fazer e ela vai ser agregada nessa série. Então, é isso. Esse daqui, que eu chamo de Travessia, é uma cena de 2018 que eu pintei em 2019. Eu estava saindo do Centro Cultural de Belo Horizonte, ali pela região da Pedreira, e aí eu vi essa cena de uma moça atravessando a Avenida Dom Pedro II sem sinalização. Ela estava tentando atravessar na tora mesmo, e ela estava naquela região ali que fica os usuários e tal, a galera que é do movimento. E eu encontrei essa porta de... eu acredito que seja uma porta de guarda-roupa. Eu acho que casou com a imagem. Essa outra pintura chama Loló e Outras Drogas, que é, é o Instagram privado da Loló, da Lohane. Lohane é uma mina aqui de BH, que ela é do corre da música, ela é cantora. Conheci ela no programa Valores de Minas. E eu vi essa foto assim, no Instagram privado dela, eu pedi licença para poder pintar. Eu acho massa ressaltar essa coisa, que os rolezinhos de hoje em dia tá muito atrelado ao rolê de você tá com um kit mais da hora, você tá ali ostentando no kit, mas você tá bebendo umas coisas podronas, tipo um corote misturado com um refri do Burger King. E ali você vai lá e já desembola o vinho mais barato também, tá pronto o rolê. Tipo, você tá todo bonitão nos trajes, todo montadão mesmo, mas aí você tá bebendo o que tem de pior no supermercado ali, que você comprou por 2 contos, ou então só fez o corre mesmo e nem pagou. A outra pintura é essa daqui, é A Brisa e o Eagle, pintura sobre um livro que eu encontrei lá na casa da minha mãe, tava jogado, aí eu peguei e pintei. Foi um dia que eu saí com a Brisa, a gente estava dando rolê pela Praça 7, e ela é baseada numa foto 35mm que eu estava começando, esse foi meu primeiro filme. Aí eu pensei nessa pintura de estar recontando uma história, de estar sobrepondo as histórias que são empurradas pra gente, que esse livro estava realmente jogado, eu acho que minha mãe tinha ganhado ele, mas ninguém nunca tinha criado interesse, e eu venho por cima dele e conto a história de Brisa e de Igor. Brisa é uma cantora lírica de BH. Ela foi a primeira mulher trans a conseguir entrar na escola de canto lírico do Cefar. E eu acho que são histórias que são essenciais, que a gente tem que reconhecer e valorizar. A outra pintura é essa daqui, Nego Benguela. Esse é o Zé da Cuia, o Trens Malado, também conhecido como Pedro. É uma pintura sobre um caixote desmontado e ele é tipo um gênio da nossa geração. Ele é arqueólogo, ele é músico, ele é do candomblé. O Pedro, ele tipo, faz tudo, sabe? Ele é muito foda. E eu acho que ele é um cara que quem puder trocar ideia com ele deveria. Deveria ver o Instagram dele também, que chama Trenzinho Malado, que ele faz uns textos assim, finíssimos. Acabei de puxar saco dos meus amigos, então agora eu vou para a próxima pintura. Essa daqui chama Baco. No dia que eu fui no show do Baco, o Eixo do Blues, no teatro aqui de BH, e no final do show, geral subiu no palco, porque o Baco mandou a galera subir pra poder bater cabeça. E foi muito foda, assim, tipo, ver toda aquela galera ali em cima, todo mundo super feliz. E o Baco super feliz também. Ele tava no primeiro álbum dele, eu acho. É, ele tava no primeiro álbum dele. Aí eu pensei de registrar esse momento tão especial que é de ver essa ocupação dos teatros pelo nosso povo. Porque é um teatro com estrutura clássica, né?
Aí veio que a gente estava lá no palco se divertindo como se fosse a rua. E eu até colei em cima o ingresso do show. Agora eu vou falar de dois trabalhos mais recentes, que eles estão com um peso mais associado às questões que a gente tem passado, da pandemia, da questão do coronavírus, da questão da renda e várias questões. O primeiro trabalho é esse daqui, chama Na Fila, é uma pintura sobre MDF. É uma visão que eu tive no início da pandemia, quando começou a questão do auxílio emergencial e tava aquelas filas quilométricas, gigantescas de pessoas se arriscando para poder conseguir pegar o auxílio. Aí esse é um detalhe de uma das filas que eu vi e de abordar essa questão de quem que são essas pessoas que arriscam sua vida por causa de uma renda básica. Como que tem um perfil padrão dessas pessoas. A maioria é da favela, a maioria é negro, todos são pobres. E eu tento mostrar isso através do trabalho de uma maneira delicada. A segunda pintura é essa daqui. É uma pintura sobre madeira, essa é uma das madeiras mais bonitas que eu já achei. Eu encontrei ela do lado de casa mesmo, pareceu de presente para mim. E também é uma referência para o auxílio emergencial. Nesse dia, eu perguntei para essa moça que estava sentada se ela estava na fila e ela só falou que não estava porque ela já tinha desistido. Acho que foi de cortar o coração esse momento. Aí eu tentei transmitir isso na pintura e eu espero que eu tenha conseguido. Então, povo, vamos para a próxima série, que é uma série de trabalhos que eu amo muito. Na verdade, eu amo todos. Mas esses daqui são resultado de visões que eu tenho da influência do contemporâneo na cultura tradicional. Eu gosto muito de reparar que a cultura tradicional não é igual o que muitas pessoas mostram. Eu posso estar errado, claro, mas eu posso estar certo também. Mas não é essa coisa de uma tradição intocável. A cultura oral, ela tem uma coisa de ser passada de geração para geração, né, que a gente está ligado. Ela não é tão aprendida por meio de fórmulas, igual a gente está acostumado a aprender as coisas. Mas acontece que na cultura tradicional brasileira, no momento que eu escuto meu mestre falando algum ensinamento que ele está me passando, aquele ensinamento ele está se recriando dentro de mim a partir das minhas vivências. Então, já não vai ser mais a mesma coisa que ele aprendeu, ou igual quem aprendeu antes dele. A questão é que a cultura ela é nossa forma de expressão e de liberdade. Então ela é fluida e está sempre mudando. Essa mudança ela pode acontecer por causa de quem faz ela. Então não existe um padrão concreto de como que se faz um grupo de alguma cultura tradicional. O que existe são os fundamentos, que são os legados deixados pelos mais velhos. Que esses eles são mais difíceis de serem tocados, mais difíceis de serem mudados, né? Mas isso é uma longa discussão e eu vou falar do meu trabalho para não entrar nessas questões. Começando por esse trabalho, lembrando quando eu levei uma TV que eu achei na rua para casa da minha mãe. Essa pintura eu fiz, eu ainda não estava dentro da capoeira, é uma pintura de 2018. É uma roda de capoeira Angola que aconteceu num evento que chama Aldeia Quilombo, que acontece no centro de Belo Horizonte. E com a TV eu brinco com a questão de espetacularização que sempre aconteceu com a capoeira, principalmente do século XX para frente. E qual que é o limite de se pegar uma cultura e usar ela como forma de entretenimento para outras pessoas? Porque a capoeira ela tem um aspecto de libertação, de espiritualidade e de filosofia muito forte para os mestres e para as pessoas que estão inseridas nesse meio. E na pintura eu abordo essa questão de uma cultura que tem como proposta de ser a mandinga de escravo em ânsia de liberdade, sendo usada como passatempo por algumas outras pessoas, e algumas pessoas de classes sociais. Não passatempo de essas pessoas não podem fazer, mas passatempo de ver aquilo como aquela questão do folclore. Bom, e esse outro trabalho chama Maçambiqueiro Gangster. É uma pintura sobre madeira e esse é o menino André, outro irmãozinho também, quando ele estava enfardado para o primeiro cortejo da Guarda de Moçambique, aqui em Minas Gerais.
o reino de Moçambique-Congo do 13 de maio, do bairro Concórdia. E em Minas Gerais é muito forte a gente ver a tradição dos reinados. E nessas tradições ainda tem muitos jovens e é muito doido porque depois do cortejo rola da galera reunir, ir pro baile, ou então ir fazer um rolezinho massa. Isso é o yin yang da cultura do nosso povo, do profano estar sempre consagrado, caminhando junto. É festa, mas também é louvação. No mesmo tempo que você tem ali uma roda sagrada acontecendo, você vê a cachaça rodando também, apesar de que a cachaça ela tem um teor sagrado. E esse trabalho se chama Meninos do G, pintura sobre tecido. Sempre que a galera bate de frente com esse trabalho, começa o questionamento. Por que os ladrões são de máscara florida? Só por ser um corpo negro de máscara, a pessoa já vai deduzir que é um ladrão, né? E por eles estarem nessas poses também, fazendo esses gestos com as mãos. Mas acontece é que o boi da manta, diferente do Bumba Meu Boi, o que a gente chama de tripa, que fica dentro do corpo do boi, usa essa máscara e a cabeça fica para fora. Dessa maneira. Essa outra pintura é do boi do Mestre Faria, o boi livre, é o boi que eu faço parte. E essa máscara ela serve de proteção para que a energia do boi não entre na pessoa que está carregando o boi. No momento que a pessoa entra ali no boi, ela está emprestando o corpo dela para essa corporeidade ancestral que é a do boi. Então, para ela não sair sequelada lá de dentro, ela tem que ter uma proteção, porque isso chama a energia da rua, chama a energia de quem está debaixo da terra. Então, a pessoa ela tem que ter um cuidado especial com ela, e isso se dá através da máscara também, além da oração, é claro. Aí eu pintei a Beth, e igual eu acabei de falar sobre a fluidez das tradições, há alguns anos atrás não tinha presença de mulheres na capoeira de Angola. Hoje em dia a gente vê que está inserido, que é muito forte a presença feminina, e a capoeira em si é mãe, né? Igual diria o mestre Pastinha, Angola, capoeira mãe, mandinga de escravo em ânsia de liberdade. Seu princípio não tem método, seu fim é inconcebível ao mais sábio capoeirista. E hoje em dia, muito desses sábios capoeiristas que ele citava são as mulheres. Muitas detentoras dos saberes da capoeira de Angola hoje em dia. A gente tem Mestra Janja, Mestra Alcione, Mestra Dandara, Mestra Cristina, Contramestra Flávia e várias outras, salve, salve todas elas. E como a própria Mestra Cristina fala, o berimbau ele é uma representação de um útero e um falo. Então a madeira e a cabaça, ligadas por uma corda, e o arame, elas criam um som que reverberam a criação. Então sem um não tem o outro. E assim, esse trabalho representa a Beth, que é uma capoeirista muito cabulosa, que está no corre há muitos anos já, que além de movimentar muito bem, de fragar dos movimentos corporais, ela tem muito princípio e identidade própria dentro da capoeira, tanto é que ela não se denomina nem regional, nem de Angola, ela está aí pela capoeiragem. E esse sou eu numa máscara de tripa de boi, porque eu também sou tripa de boi, eu sou tripa do boi livre, e eu também sou dançarino dos bonecões do Mestre Faria. E eu brinco de novo com a questão dessa posição de quebrada e a máscara. Essa coisa de é ladrão, mas não é. Mas a gente tá aqui é pra roubar nossa cultura de volta, né? Igual o Djonga fala, pegar o patrimônio do seu pai. E esse trabalho aqui é uma pintura sobre madeira. E esse menino da pintura é o Pedro, ele tem 10 anos. Ele é angoleiro, ele é um daqueles boiadeiros que tá na outra pintura dos meninos mascarados. E pra mim essa pintura representa a corporeidade da criança na capoeira de Angola. Em todas as tradições, né? Porque a criança, ela tem uma leveza que é muito bonita de se jogar nas coisas, de conseguir se entregar por inteiro. Ele cresceu dentro dessa cultura, então o corpo dele é totalmente dado a essa cultura. O corpo, a mente, o espírito. E eu até brinco com ele que quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Ele sempre fala, olha o seu tamanho, olha a sua idade. E é sobre isso, né, gatas? As crianças, elas são o futuro. E isso leva a gente para os últimos trabalhos. São trabalhos que vêm sendo produzidos no período da quarentena.
E a questão da urbanização e do espaço eles têm me atravessado bastante nesse período. E o primeiro trabalho é esse daqui. É uma memória de quando eu dividi uma cama com meu irmão. E é uma pintura sobre colchão, literalmente sobre colchão. De duas crianças sobrepostas de maneira que elas possam conseguir dormir. E era assim quando eu era criança e foi assim por muito tempo. E muita gente ainda vive nessa condição onde ter uma cama é um privilégio, né? É luxo. O outro trampo é esse. E é justamente sobre o que é fazer quarentena em um barraco. Eu moro numa casa de 2 cômodos e eu fico pensando como que as famílias que têm que dividir esse espaço entre si. Porque eu morando sozinho já é apertado. Agora imagina uma mãe com seus filhos morando com os avós dela também. E todo mundo dividindo as mesmas casas. E a geografia do morro, além de ter esse pequeno espaço entre as famílias, é um quarteirão que possui incontáveis números de barracos. Então é tipo amontoado dentro de amontoado. Eu fico surpreso com a quantidade de família que divide a mesma área aqui pelas periferias. E como que isso é um reflexo de pouco espaço geográfico que mostra o nosso pouco espaço profissional, espiritual, e como que o nosso condicionamento é sempre o de viver com pouco e de se virar com o que a gente tem. Isso de ficar de quarentena mesmo aqui é um mito, porque a galera fica o dia inteiro na rua e eu não julgo ninguém, Botafé. Porque em janeiro, aqui no Morro das Pedras, choveu e mofou os móveis de geral que mora por aqui. Derrubou a casa de algumas pessoas, derrubou o teto, muita gente teve que sair às pressas. E o governo, como sempre, nem tchum pra ninguém daqui. E o que segura a galera da favela é a força e solidariedade que um morador tem com o outro. É sempre um pelo outro, um ajudando o outro. E esse trabalho aqui é um retrato da América Latina, nosso terceiro mundo, nossa mãe. E a real é que para existir a galera rica tem que existir a galera pobre, que vocês estão ligados, né? E isso nem é pensando sobre os ricos do Brasil, porque se essa galera que é rica no Brasil vai morar nos Estados Unidos, aí converte a riqueza deles para os dólares, lá eles não vão ser nada. É mais uma escala global de pensar que o sonho do mercado mundial representa a miséria pra gente. Então as nossas montanhas são exploradas pela mineração, os nossos rios são secos por causa das hidrelétricas, as florestas são desmatadas por causa do gado, a soja começa a ser plantada no cerrado e os sonhos são perdidos por mão de obra barata. Então quem paga pelo preço de pessoas viverem bem nesse sistema de comércio barato nos exteriores somos nós e a nossa terra e os nossos povos da terra também. Porque é isso da globalização sempre tentando pegar o máximo de espaço que ela quer, sempre tentando comer mais da terra e expulsar a gente dela. E a gente acaba se sacrificando em nome da ganância do mundo. Então, pessoal, agora que eu já falei do meu trampo, eu vou falar do processo de como que é o corpo negro nas artes. Lembrando que, antigamente, como não tinha fotografia, o que fazia esse papel de registro eram as pinturas, as gravuras, as aquarelas e todo esse processo das artes visuais e artes plásticas. Então a imagem do negro dentro das artes plásticas nada mais é do que a imagem do negro na construção do mundo. E a gente vê que está surgindo um movimento muito grande que a galera chama de movimento decolonial, que é super massa. Mas eu vejo que muita galera branca está representando a gente da mesma forma que a galera do passado representava, bota fé. Eu acho que é importante sim todo mundo colar junto na mesma luta por um mesmo ideal, mas fica aqui um questionamento. Se o movimento decolonial é para repensar o nosso lugar no mundo, por que que pessoas brancas vão falar do lugar do outro? Eu acho que tem que pensar o seu lugar, ao invés de ficar retratando os outros numa coisa que você não tem vivência, mas você imagina que seja assim. E também pensando que os artistas brancos que falam de questões negras, eles têm que entender que é muito mais fácil para eles se inserirem no mercado, por várias questões.
E quando eles se inserem falando da nossa luta, eles tiram espaço de muito artista negro que está aí hoje em dia produzindo. Então, eu acho que tem que ter essa consciência que tem que pensar o seu lugar e pensar que você tem muitos privilégios que vai te colocar nesse lugar. E quando você se coloca nesse lugar, você preenche uma cota assim, de pessoas falando de negro nas artes. E outro questionamento é esse: se a pessoa negra tem que falar só sobre ser negro? A gente pode falar de muitas outras coisas também, porque a gente vive outras coisas além de ser negro. Ser negro não é igual ser de uma tribo, não é como se fosse, eu sou roqueiro, eu sou metaleiro, eu sou popzeiro, aí eu sou negro. Não é assim. Ser negro é uma questão de... é o nosso fenótipo, é a nossa história, é a nossa ancestralidade. E é massa a gente falar disso, a gente fala disso também. Tudo que a gente está falando, a gente está também falando sobre ser negro. Se eu quiser falar de arte japonesa, eu vou estar falando disso através da visão de uma pessoa negra. Então a minha leitura sobre a arte japonesa vai ser diferente de uma pessoa branca ou de uma pessoa japonesa. E tudo que a gente passa, a gente fala a partir de um olhar negro. Então eu não tenho que falar de questões raciais o tempo todo para estar validando o meu trabalho, porque eu quero falar de outras coisas também. Beleza. Então eu falei, mas a questão é, cadê os artistas negros no rolê brasileiro? Fica aí o questionamento, né? Mas é muito difícil encontrar dentro da história da arte pessoas negras reconhecidas representando a gente. A gente tem algumas brechas na nossa história que dá para pensar que eram trabalhos produzidos por pessoas negras, porque recebe o título de arte popular. E um bom exemplo disso, eu acredito que o mais antigo que tem na nossa história do Brasil colônia é o exemplo dos ex-votos, que chega no Brasil junto com os portugueses e são trabalhos entregues a santuários religiosos como pagamento de promessas ou agradecimentos por bênçãos alcançadas. Ainda falando de arte sacra, a gente tem também o corre das Paulistinhas e Paulistinhas de Capela, que eram os santeiros populares do século XVIII em São Paulo. E eles faziam pequenas santas e vendiam para o povo e para as capelas. As paulistinhas, elas perderam a força com a industrialização das imagens sacras, né? Então as pessoas começaram a comprar muita imagem em gesso, que é comum até hoje. Então as paulistinhas acabaram sendo deixadas de lado. E os escultores tiveram que achar outras coisas para fazerem, já que não é possível para um artesão, um artista, competir com grandes empresas, né? Então eles foram deixados de lado e é uma tradição que eu acredito que não existe mais, mas está na nossa história como uma representação forte da arte negra também. Eu peço até licença para falar que tem também as carrancas no percurso do Rio São Francisco, que não é só Minas Gerais, mas é muito forte no norte de Minas, que são esculturas que, além de identificar o barco, elas também serviam de proteção para quem vinha dentro dele. Então tem uma cultura muito forte dos mestres carranqueiros, desses escultores, e essas carrancas, além da proteção que eu acabei de falar, elas também assustavam os minhocões, os caboclos d'água e outras criaturas que viviam no fundo das águas. Os mais velhos falam que com a implantação de indústrias e de algumas outras coisas por essa região, isso assustou todos os monstros d'água, então não tem mais essa crença de que eles possam voltar a aparecer. Inclusive eu queria até indicar o artista Davi Nascimento de Jesus, que tem um trabalho muito maravilhoso, ele é barranqueiro. Mas então, povo, é uma questão muito forte que fica, é por que diabos os artistas brasileiros desse período colonial só faziam imagens sacras? Eu também não sei, gostaria de saber. Mas a questão é que a catequização foi um dos braços da colonização, né? E com a chegada dos portugueses, para facilitar esse rolê de catequizar as pessoas, eles trouxeram marceneiros, santeiros, talhadores e outras pessoas para a construção de oratórios e esculturas e altares e todas essas imagens que influenciam na cabeça da pessoa, de ver uma santa branca e começar a louvar a santa branca.
E esses caras que vieram, eles criaram escolas, eles tinham os discípulos deles. E isso perpetuou do século XVI até o século XVIII. Na verdade, até hoje, né? A catequização não acabou com o período colonial. Então, artistas negros, em busca de uma ascensão social e até espiritual mesmo, eles viviam produzindo imagens sacras. E eles faziam muito bem mesmo. E além disso, com o advento do Islã, isso voltando no continente africano, a partir do século VII, muitos países, principalmente os sudaneses, já haviam algumas figuras sacras que a gente conhece hoje em dia. A gente está ligado também que muitos desses artistas do Brasil Colônia não têm nome. Mas pensando um pouco mais para frente, igual eu já citei brevemente a criação da EBA, então a Escola de Belas Artes do Rio teve a presença de alguns artistas negros que eles são reconhecidos, mas não tanto igual merecia. Eu mesmo em escola pública nunca vi sobre nenhum desses artistas, mas eu acredito que os tempos estão mudados, faz um tempo já que eu me formei. Tipo Estevão Silva, Firmino Monteiro, os irmãos Arthur e João Timóteo da Costa, Antônio e Rafael Pinto Bandeira. E fora da EBA também, a gente tem no mesmo período, mas com um estilo semelhante da pintura, Benedito José Tobias, Emanuel Zamor, Horácio Ora e Wilson Tibério. E esses artistas, eles seguiam o cânone, que é o padrão da pintura, de como que formula esteticamente uma pintura e tal. E o que a gente vê é que a representação deles, de pessoas negras, tem uma emoção naquilo que eles fazem, tem um sentimento de humanidade, de compaixão por aquilo que eles estão fazendo. Eu não estou falando que as outras não têm compaixão, mas eles sentem na pele o que eles estão vendo e o que eles estão transpassando para aquela pintura. Então, é o tipo de pintura que você vai ver, você, pessoa negra, vai ver e vai se sentir feliz por estar sendo representado daquela maneira, né? Você não vai se ver numa posição de melancolia muito forte ou de tristeza muito forte. Você vai se ver numa posição de ser humano. Mas e agora, saindo de novo do movimento acadêmico e voltando para o nosso popular, lembrando quando no século XX Mário de Andrade e seu bonde sai de rolê pela missão de pesquisa folclórica. Aí nisso, eles descobrem, mas não no sentido de descobrir que graças a eles que existiu, mas eles impulsionam aquilo, eles registram e jogam para o mundo. É uma pesquisa muito maravilhosa do Mário de Andrade, vale a pena conhecer. Tem suas bravas, mas nem tudo é perfeito. Que são artistas de todo canto, né? Com um domínio muito grande da pintura, da cerâmica, do entalhe, da cultura popular, dos cantos, da dança, do ritmo. São registros muito essenciais para a nossa história. E com trabalhos esteticamente maravilhosos, que demonstram com muita maestria o nosso cotidiano e a nossa cultura. A questão do popular nas artes é igual aquela visão que o Galeano passa pra gente. Que não fazem arte, fazem artesanato, que não tem cultura, tem folclore. Então, a arte do nosso povo, essa arte popular, que a galera chama de... Qual que é o termo, gente? Arte folclórica? Não, né? Não. Eu não lembro o termo, sinto muito. Mas tem um termo específico. Naif. Uma palavra alemã para descrever a arte brasileira. Vê se pode. Mas enfim, a questão da arte naif é que entra num lugar de ser... de uma dominância, sabe? De uma desvalorização. Tem um mercado específico dela. Tem museus só para arte populares, tem uma visibilidade muito maior e muito mais digna hoje em dia. Então, eu acho que tem a valorização dela no mercado, sim. E é essencial que isso aconteça. Eu queria citar aqui algumas escolas populares brasileiras. E algo muito bonito da escola popular é que ela é denominada de maneira regional, ou seja, ali naquela comunidade, tipo, comunidades específicas que tem artistas populares, eles criam um estilo deles. Então nem sempre um artista vai fazer um trabalho que vai ser reconhecido só por ele.
mas aquele trabalho se expande, então a comunidade dele vai ser reconhecida por fazer um trabalho daquele modelo. Igual a gente tem Zé Caboclo, Dona Isabel como grandes referências de grandes mestres assim, da região deles, que tiveram discípulos e que deram continuidade ao trabalho que eles começaram desenvolvendo. Porque na arte popular eles acreditam muito que você vai ficar bom no que você faz repetindo aquilo. Então eles vão fazendo em série, em alguns casos, né? Não estou generalizando, mas eles vão fazendo em série o estilo deles até chegar à perfeição. E depois de chegar à perfeição, aí vem os discípulos deles e dão continuidade também. Alguns exemplos dessas comunidades que têm os trabalhos específicos deles são as cerâmicas de Marajó, na ilha de Marajó. Tem também os entalhes e miritis dos paraenses, que são os brinquedos, que se você vê as cores, você consegue reconhecer que aquilo ali é do Pará. Tem também as bonecas casamenteiras do Jequitinhonha, que é também reconhecido como as viúvas que têm esposos, né? Por causa de toda a migração sazonal que acontece no Jequitinhonha, dos homens terem que sair para buscar trabalho e voltar só depois de 9 meses. E nisso as mulheres de lá elas desenvolveram trabalhos maravilhosos com a cerâmica e isso fez gerar uma renda muito grande para o povo do Jequitinhonha. Também é o caso dos bonecos do Alto do Moura, em Caruaru. E é muito comum também essa coisa do pai passar para os filhos. Tem vários mestres populares que têm muitos filhos e os filhos deles vão e seguem na profissão também e vai dando continuidade ao legado. E uma última coisa assim a se pensar sobre a presença do negro nas artes plásticas é que as nossas tradições, as nossas festas de rua, elas têm uma potência visual muito forte e com adereços plásticos que podem muito bem ser lidos como arte plástica, por que não? Igual dentro de um grupo de Umbumba Meu Boi, tem um visual riquíssimo que é construído pelo grupo. Tem a roupa do boi, tem a roupa dos caboclinhos, tem as bonecas das personagens, Catirina, Benedito, Maria Manteiga, tem as pândegas, tem os burrinhos, isso tudo é uma construção plástica também. Na Folia de Reis a gente tem a construção das máscaras de Belchior, Baltazar e Gaspar. Na Capoeira de Angola a gente tem o nosso grande mestre Valdemar da Paixão, que ele iniciou a tradição de pintar os birimbaus. Tem um vídeo muito bonito dele explicando que antes as pessoas só pegavam o galho e a cabaça, colocava ali e estava pronto. Aí ele começou a dar um tratamento diferente para aquilo. Ele pegava, pintava, ele limpava primeiro. Depois que ele limpava, que ele pintava e ele criava umas geometrias tão bonitas que é muito arte plástica também. A gente tem também na Capoeira de Angola o nosso Ganga, grande mestre Pastinha, que ele ilustrava e incentivava os discípulos dele a ilustrar também os movimentos da Capoeira de Angola. Um dos fundamentos que o mestre Pastinha implantou na Seca, que era a escola dele de Capoeira de Angola, é que a gente conhecia muito do movimento do corpo ilustrando aquele movimento. Então a gente tem, que ele deixou para nós, de legado riquíssimo, que são os manuscritos do mestre Pastinha, e nesses manuscritos tem algumas ilustrações que ele fez. Perfeito. O meu próprio mestre, João Angoleiro, ele é um grande pintor, e ele incentiva a gente a pintar também. O meu mestre de Bumba Meu Boi, o mestre Faria, ele é um grande construtor de bonecões, de boi também. Ele, por ser brincante, ele também é talhador, ele faz peões enfeitados muito bonitos. No samba a gente tem o Heitor dos Prazeres, que é legado riquíssimo para o nosso Brasil. Que ele foi um grande compositor, um grande maestro, um grande sambista. Ele fez algumas representações muito bonitas do cotidiano, dessa vida do samba. E é um legado pra gente. Eu já falei da Maria Auxiliadora, mas ela também foi uma grande representante da cultura popular. Ela representa a capoeira, o samba, o candomblé. Ela tem pintura de todas essas coisas e com a linguagem muito própria dele. A gente tem também no candomblé queto a presença de assentamentos com muitos elementos plásticos. Não só o candomblé queto, o candomblé de Angola também, o Xangô de Pernambuco, o tambor de Minas,
as viradas para a mata, os candomblé jeje. Toda religião de matriz africana tem um elemento plástico muito forte, tem um visual muito forte. A gente vê isso também no samba de caboclo, nos ritos para boiadeiro. Tudo tem essa plasticidade riquíssima. Então eu acredito que a arte plástica do negro, ela está muito ligada ao cotidiano do negro. Quando a gente vê as nossas mães artesãs mesmo. A minha mãe, ela é artesã, ela faz pano de prato, ela faz crochê. E eu sempre li isso como uma forma de arte plástica também. A gente sabe que isso não entra em instituições, não entra em academia, mas entra no nosso cotidiano. Eu acho que essa é uma das diferenças do negro na arte plástica. Surge muito do cotidiano dele. Nem sempre você vai ver uma ambição de quem está produzindo de eu vou expor em tal lugar, eu vou vender para não sei qual pessoa. A pessoa só está à vontade ali fazendo, e igual nas questões do candomblé que eu citei. Às vezes ela tem que fazer porque o santo gosta, ou então no Bumba Meu Boi ela vai fazer porque fica mais bonito, e porque ela gosta também, porque é uma construção gostosa de fazer com a sua comunidade. Então, a presença do negro nas artes plásticas, ela sempre foi muito forte, porque está no cotidiano dele, está nessa coisa do ser humano mesmo, de querer ver algo bonito, de querer essa plasticidade das coisas, de querer agradar os nossos olhos, de querer agradar a nossa mente, de dar um alívio para o corpo. Quando você vê uma bonecona dançando, não tem criança que fica triste vendo aquilo. Então nasce muito desse lugar também, de trazer mais alegria para dentro da gente. Então, nessa foi a apresentação de alguns dos meus trabalhos e de alguns pontos de vista. Se alguém tiver algum problema, é só dar ideia que a gente desembola. E antes de terminar, eu queria dizer que eu acredito que as artes plásticas, na verdade, toda expressão artística, mas como eu estou inserido nas plásticas, eu posso falar dela. Eu vejo esses movimentos artísticos como uma forma de cura. É um processo interior que vai para o exterior e afeta quem vê. Igual eu citei os exemplos dos ex-votos e também das tradições populares, o nosso fazer artístico ele vem de uma necessidade de conectar com algo que está além da gente, para além de um prazer estético, seja uma busca espiritual, seja social, seja pessoal, seja lá o que for. Eu acredito que os artistas afrodiaspóricos, eles sempre colocam muito sentimento em tudo que eles fazem. E isso leva a gente, tanto o artista que está fazendo, quanto o espectador, ao encontro com a nossa identidade. Então, só força para quem viu, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém.